Olá, minha gente! Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um podcast Cultura e Mercado em Foco. Eu sou Marcel Vitorino, sou um homem branco, cis, careca por falta de opção. Tenho 2 piercings em cada orelha e hoje estou usando uma camiseta cinza. Neste episódio, vamos falar de um assunto que teve destaque na última edição do Festival ABCR, promovido pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Durante o evento, a ABCR lançou uma carta aberta alertando sobre práticas ilegais relacionadas ao uso de rúbricas de captação de recursos em projetos incentivados. Mas o que está acontecendo, hein? Quem trabalha com cultura e já inscreveu o projeto em lei ou edital sabe que existe uma linha ali destinada a remunerar o profissional responsável por captar os recursos para a realização do projeto. A maioria dos mecanismos incentivados permite isso, sendo que esse serviço de captação pode ser feito por uma empresa especializada ou pela própria organização proponente. Mas o que tem acontecido é que muitas vezes esse recurso está sendo utilizado para pagar serviços prestados a patrocinadores, como curadores que selecionam as ações a serem financiadas por eles. Isso é vantagem financeira indevida, ilegal, que prejudica diretamente as organizações da sociedade civil, os produtores culturais e artistas envolvidos. E, para conversar sobre isso, as consequências na prática e como evitar esse tipo de atividade, convidamos a Suelen Moreira e também vamos contar hoje com a participação da Daniele Torres. Suelen e Dani, muito obrigado por estarem aqui conosco. Antes de começarmos o nosso papo, vou pedir para vocês se apresentarem. Quem são vocês na fila do espetáculo? Olá, muito prazer estar aqui, Marcel. Olá a todos os nossos ouvintes, bom estar aqui falando com vocês. Bom, meu nome é Suelen Moreira, eu atuo na área de captação de recursos, especialmente de recursos incentivados, há cerca de 15 anos agora, o tempo voa, e hoje eu sou diretora de Relações Institucionais da Orquestra Ouro Preto, responsável então por toda a captação de recursos, desenvolvimento dos projetos, relações institucionais e governamentais, mas eu também mantenho a minha empresa de consultoria, Sociate Consultoria, pela qual eu dou consultorias também na área de projetos incentivados, mais pontuais ou fazendo o desenvolvimento institucional de organizações. O meu foco na área sempre foi voltado para organizações culturais e sociais com múltiplos projetos e atuações. E desde o meio desse ano, de 2024, eu também faço parte do conselho da ABCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Eu sou uma mulher branca, de 40 e poucos anos, tenho cabelos castanhos escuros, que hoje são presos, mas são encaracolados, e estou hoje vestindo um casaquinho branco. Muito bem, Suelen, obrigado. Dani? Oi, gente. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende de que horas os nossos ouvintes estão aí escutando esse podcast. Obrigada, Marcel. Prazer, Suelen, te reencontrar. A gente que é companheira de tantas caminhadas juntas aí pela área cultural. Para quem não me conhece, eu sou uma mulher branca com uma afrodescendência forte, ou eu sou uma mulher preta desbotada, porque eu tenho a pele clara, cabelos crespos, bem crespos e cortados bem curtos agora, com a nuca à mostra. Tô de gola alta hoje, porque tá frio aqui em São Paulo, onde eu estou, uma blusa cinza de gola alta. E bom, eu na fila do espetáculo, eu sou uma pessoa que tenta colaborar para a viabilização de projetos. Então, a minha formação é em museologia, mas eu sempre atuei com captação de recursos. Hoje eu estava fazendo essa conta, esse final de ano eu vou fazer 28 anos de formado, olha que loucura. Então, são praticamente 28 anos, aí são muito tempo de estrada, trabalhando principalmente com incentivos fiscais. Eu já estive dos 2 lados da mesa. Hoje eu sou sócia aqui do Cultura e Mercado, junto com a Larissa Biasoli, parceira e companheira também de muitas estradas, e sócia já há muitos anos da Companhia da Cultura, que é a minha empresa por onde eu realizo projetos e trabalho com a captação de recurso para organizações
culturais, mas também há alguns anos a gente tem atuado com esporte e outras modalidades de incentivo fiscal. Acho que essa sou eu, Dani Torres. Muito bem, Dani. Obrigado. Bora começar? Suelen, eu acredito que as pessoas que nos ouvem já estão familiarizadas com os processos de projetos incentivados. Mas considerando que tenhamos também ouvintes que ainda não entendem muito bem, você poderia explicar como é que a linha de captação de recursos entra no orçamento de um projeto cultural e o que a lei diz sobre a sua utilização? Claro, posso sim, Marcel. Bom, a maioria dos projetos incentivados, aqui a gente está focando em cultura, mas as outras leis de incentivo, elas funcionam mais ou menos na mesma lógica. Você deve propor um projeto ao órgão que é responsável, no caso da cultura, o Ministério da Cultura, pode ser o Ministério do Esporte, pode ser o Ministério do Desenvolvimento Social, pode ser o Ministério da Saúde, podem ser as secretarias estaduais ou municipais responsáveis por cada lei. Mas, em todo caso, a gente propõe um projeto que ele tem um objeto principal e as ações que são ligadas a esse objeto propostas. E ele é acompanhado de um orçamento bastante detalhado. Este orçamento bastante detalhado, ele vai ter ali as rubricas relacionadas às suas ações. Então, se eu tenho uma apresentação musical, que é o que eu estou mais familiarizada com a orquestra, eu vou ter as rubricas de produção, de técnico de som, de iluminação, etc. e tal. E o projeto como um todo, ele tem algumas rubricas que são mais ligadas à gestão, como contabilidade, jurídico, os custos de divulgação, custos de administração, e tem também, já determinado um percentual por lei, uma rubrica dedicada a remunerar o profissional ou a empresa que você vai contratar para fazer a captação de recursos do projeto, ou seja, buscar os recursos com as empresas que podem utilizar-se do benefício fiscal. Essa é uma rubrica pré-determinada por lei. No caso da Lei Rouanet, ela é uma rubrica que, independente do valor do projeto, ela é de até 10% do valor do projeto, limitada a R$150 mil. Então, se o projeto ultrapassa 1,5 milhão, continua os R$150 mil. Os 10% não continua crescendo sem limites. E outras leis de incentivo têm outros limites diferentes, algumas 10%, outras 5%, mas geralmente esse limite ele já está estipulado em alguma normativa e esse valor, então, é utilizado para dedicar esforços à captação de recursos. Mas vamos lá, eu entendi que tem é determinado o valor que o profissional de captação de recursos recebe, é predeterminado, né, dependendo de cada lei de incentivo, mas o que esse profissional faz além da captação? Para quem que ele trabalha, de fato? Ele trabalha para o proponente, ele trabalha para o incentivador, para quem que ele presta o serviço de captação? Quem capta recursos sempre capta para o projeto. O projeto é do proponente. Logo, para ser chamado captador de recursos, trabalha-se para o proponente. A organização que propôs o projeto, a instituição cultural ou o produtor independente, a empresa que é a dona do projeto. Um captador de recursos não trabalha para o dono do recurso. O dono do recurso o distribui. Ele não precisa da captação. Então, jamais um captador de recursos vai trabalhar exercendo a sua função corretamente para a empresa patrocinadora. Como que ele pode trabalhar para o proponente? Existem formatos diferentes. Grandes instituições normalmente têm seus próprios departamentos de captação de recursos. Eles têm que captar dezenas de milhões por ano. Um grande museu, uma grande orquestra, normalmente tem seus próprios profissionais. E ele pode usar esse recurso para remunerar esses profissionais de forma fixa ou como premiação, como um percentual ligado à taxa de sucesso desses profissionais. Quanto menor o proponente, mais comum é que ele terceirize esse serviço, porque você tem um custo de manter alguém. E aí ele pode terceirizar fazendo um contrato com uma empresa de captação que vai cobrar dele um valor mensal para trabalhar com ele com mais dedicação, e também um percentual de acordo com a taxa de sucesso, ou até trabalhar somente pelo percentual, que é um modelo que é menos recomendável, até falando tanto enquanto captadora, quanto representando a Associação Brasileira dos Profissionais de Captação de Recursos, é um modelo menos recomendável porque não é sustentável para o profissional. Se você quer um profissional que pode se dedicar ao seu projeto, buscar esses recursos de uma forma em que você não é só mais um no meio de vários projetos, mas que ele tem uma estratégia dedicada, o ideal é que ele tenha uma remuneração com um FII mensal para que ele possa se dedicar
a poucos projetos com bastante dedicação, né, e ter maiores chances de êxito. Então, o proponente contrata esse profissional para representá-lo junto ao mercado buscando recursos. Legal, legal. Acho que eu entendi. Espero que todos tenham entendido também. É que às vezes, Marcel, se eu puder complementar, às vezes a gente encontra profissionais no mercado que se apresentam como captadores de recurso, mas que se apresentam também chamando a empresa patrocinadora de cliente. E aí dá um tilt na cabeça com aquilo que eu falei. Peraí, se o captador de recursos só pode trabalhar para o proponente, como é que alguém me liga falando que tem interesse no meu projeto, que o cliente dele tem interesse em aportar recursos no meu projeto e que ele é remunerado pela captação de recursos? Esse profissional ele está confundindo um pouco os papéis. Porque para o patrocinador não trabalha o captador de recursos. Para o patrocinador, trabalha um consultor, trabalha um gestor de patrocínios, trabalha alguém que é contratado para fazer uma curadoria de projetos. Quem chama um patrocinador de cliente deve ser remunerado por esse cliente e não deve, naquele momento, mesmo que em outros momentos, desde que ele também atue como captador de recursos, eventualmente, naquele momento em que ele chama o patrocinador de cliente e se apresenta ao proponente dizendo que o seu cliente tem interesse em aportar no projeto, naquele momento ele não está atuando como um captador de recursos. E a gente tem que ter esse cuidado. Entendi. Tem uma grande divisão aí, né? O cliente do captador de recursos, na verdade, é o proponente do projeto. É o projeto. Esse é o cliente, certo? Qualquer outra relação com patrocinador é qualquer outra coisa, como você diz. É um gestor de projeto, é um curador, enfim. Mas não necessariamente uma relação de cliente. Porque senão, sim, se é cliente, você tem que receber o recurso desse cliente. Exatamente. E aí eu quero trazer o assunto, né, da carta da BCR, que começa dizendo que lá em 2019 já tinha sido enviado um alerta a respeito do risco dessas práticas que levam à vantagem financeira e devida e legal nas doações e nos patrocínios incentivados. Você sabe nos dizer quando essas práticas começaram a ser identificadas e também como e para quem foi feito esse alerta lá em 2019? Marcel, esse foi um movimento que a gente foi vendo nos últimos anos, e quando a BCR lançou essa carta em 2019, foi quando começou a chamar a nossa atenção no mercado, porque começou a ficar mais frequente. E algumas empresas começaram a apresentar esse serviço publicamente como se legítimo ele fosse. E eu acho que aí começa o alerta. Até antes disso, digamos assim, até 2015, talvez um pouco antes, estava muito clara essa divisão no mercado. Havia empresas, inclusive, muito bem estabelecidas, que prestavam ao patrocinador o serviço de um tipo de assessoria, consultoria para o investimento social. Essa empresa prestava esse serviço, cobrava do patrocinador e o ajudava, em diferentes formas, dependendo do tipo de contrato e das necessidades, a encontrar os projetos. Em algum momento, as pessoas começaram a notar que havia, às vezes, oportunidades. Eu estou em contato com essa empresa aqui por causa de outra coisa, ela precisa de projetos e eu vou buscar esses projetos, mas eu vou oferecer os meus serviços. Até eu oferecer os meus serviços porque eu tenho canais, porque eu tenho relacionamentos com empresas, ok, eu ofereço os meus serviços ao proponente. Olha, eu sou bem relacionado, eu conheço, já atuei do lado de cá e estou agora usando as minhas habilidades, os meus relacionamentos para captar recursos. Você quer que eu te represente? Porque quando existe essa relação, significa que eu vou buscar sempre o maior interesse do proponente. Mas na hora que esse profissional que estava ali, eu acho, vou colocar aqui meio perdido no mercado até ele enxergar isso como oportunidade. Na hora que ele começa a dizer, empresa, investidor, eu posso trazer os projetos que você quer e nem precisa se preocupar em me remunerar, porque quem me remunera é o proponente. Isso já está previsto em lei, ele tem lá uma rubrica para isso. Começa a haver uma interpretação errada, propositalmente ou não, com maldade ou não, do uso da rubrica de captação, em que a gente diz para a empresa, poxa, o investimento social, o investimento patrocínio cultural, ele nunca é o core business da empresa. A empresa não existe para fazer patrocínio cultural. A empresa existe para vender minério, para vender energia, para vender automóvel. Então, quando ela tem que dedicar uma força de trabalho para aquilo, ela está tendo um custo para
fazer o investimento dela. Quando chega uma empresa e fala, você nem precisa desse custo, não se preocupe, eu cuido de tudo para você e você não tem que me pagar nada, porque o próprio projeto paga e pode pagar, porque a maioria das vezes o discurso é esse para a empresa, isto é um uso indevido que já era previsto em lei, mas não muito claro, como uma vantagem financeira indevida ao patrocinador. Por que vantagem financeira indevida ao patrocinador? Porque, no fim das contas, ele está contratando um serviço está sendo prestado a ele e quem está pagando é o projeto, com recursos públicos. Logo, ele tem uma vantagem financeira ao fazer aquele aporte. Eu tenho ali um serviço, eu deixo de gastar R$ 150 mil por ano com uma pessoa contratada aqui para mim, e esse recurso está sendo pago pelo projeto para algum prestador de serviço. Mas as pessoas tinham muita dificuldade de entender que a vantagem financeira indevida se encaixava nessa situação, né, em que eu presto um serviço para o investidor, mas cobro do proponente. Então, quando a BCR lança a carta em 2019, o primeiro alerta foi para, entendam, vantagem, isso se enquadra em vantagem financeira indevida. Essa prática está ficando frequente no mercado e isso é vantagem financeira indevida. O que aconteceu de lá para cá foi um movimento do próprio setor, e com a BCR à frente, inclusive, eu participei muito disso, de que as leis fossem mais claras e que essa prática fosse claramente colocada na lei como um exemplo de vantagem financeira indevida, o que hoje acontece. Tentando colocar aqui nas minhas palavras, como leigo no assunto. O captador de recurso, então, no caso, ele faz um trabalho, presta um serviço para o proponente, para o projeto, como se fosse um vendedor, porque no fim das contas ele está vendendo o projeto e para empresas, pessoas que queiram patrocinar aquele projeto. A partir do momento que esse profissional ou qualquer outro profissional passa a prestar um serviço para esses incentivadores, na verdade ele não está fazendo um trabalho de venda, ele está fazendo um trabalho de consultoria, um trabalho de curadoria, um trabalho de gestão. Então são duas relações diferentes e, pelo que eu entendi no projeto, as rubricas que estão previstas para remuneração é para a venda do projeto quando se consegue uma captação de recurso e não para gestão, curadoria, etc. Gestão e curadoria é um serviço prestado para o patrocinador que aí deve ser remunerado de forma devida. Até porque nem seria justo, né, que o investidor, a empresa que é a dona dessa riqueza, né, utilizar-se de recursos públicos, porque todo o dinheiro do projeto, ele é recurso público. Então, essa empresa investidora, dona da riqueza, utilizar-se de recursos públicos para fazer o processo de utilizar o benefício que ela já tem. Ela já tem um benefício, ela tem 100% de incentivo fiscal. Então, o nome dela aparece numa placa na Paulista, num festival, com todo esse marketing, ela poder dizer que ela apoia a cultura, que ela apoia a música, que ela apoia a arte, com 100% de incentivo fiscal. Esse é o benefício. Mais do que isso, ela está extrapolando aquilo que a lei permite. Exato, e eu queria fazer um comentário aqui, complementando, que prestar o serviço para a empresa patrocinadora, fazendo essa seleção, curadoria, gestão, chame da forma que quiser, é absolutamente legítimo, desde que pago e remunerado. Afinal de contas, é uma prestação de serviço, então tem que ser pago e remunerado por quem está se beneficiando desse serviço. Se é um serviço prestado para a empresa investidora, para a empresa patrocinadora, ele é legítimo. Você pode ter departamentos, você pode não ter, né, um departamento que cuide disso na sua empresa e você precisar contratar terceiros para fazer isso, é legítimo, não tem problema nenhum. Porém, você tem que remunerar como se faz em qualquer prestação de serviços. O problema, acho que a Suelen pontuou muito bem aqui, é que essa interpretação errônea da lei, ela foi um motivo pelo qual muitas empresas, eu posso dar esse depoimento porque isso já aconteceu comigo, de uma empresa patrocinadora nos procurar para prestar esse tipo de serviço de seleção de projetos, e quando a gente fez a nossa proposta financeira, eles sugeriram reduzir drasticamente o valor do pagamento, dizendo que, tendo a grande ideia, a grande sacada de que, olha, vocês podem ser remunerados pela captação de recursos do projeto, uma interpretação errônea da lei. Porém, isso aconteceu há 10 anos atrás e isso não estava claro mesmo na legislação, né? Ficava meio dúbia essa redação sobre a vantagem indevida e ela não especificava a questão da captação de recursos.
E aí, eu estou aqui prestando um depoimento pessoal, porque eu acho que é importante também. Eu fiz isso, eu errei. Eu aceitei essa proposta da empresa patrocinadora, fiquei trabalhando com um fixo mensal ridículo, por questões de acompanhamento, relatórios e padrões que ela queria ter, e toda a parte de seleção de projetos, então, tinha que vir do projeto patrocinado. Quando finalmente a gente fez a seleção de projetos, e aí apenas dois, veja bem, porque isso é uma outra questão que depois a gente pode comentar, não quero me alongar aqui, porque a Suelen está falando super bem, mas acho que esse depoimento pessoal é interessante. Quando a gente selecionou os projetos, apenas 2 projetos reclamaram, questionaram. E aí, quando esses projetos questionaram qual era o meu papel, né, qual era o meu lugar, é que eu me dei conta. E eu fiquei extremamente constrangida do que eu estava fazendo, porque aí eu me dei conta, eu falei, gente, eu não trabalho para o projeto. Eu não posso cobrar do projeto. Porque, por exemplo, se o projeto me diz, não, Dani, a gente já gastou toda a verba de captação de recursos, a gente não tem essa verba para te dar, ou a gente não quer te dar essa verba porque a gente não te reconhece como nossa captadora de recursos. O que que eu ia fazer? Eu ia deixar de selecionar aquele projeto? Ora, mas se aquele era o projeto mais adequado para a política de patrocínios daquela empresa, então como é que a gente ia deixar de fazer aquele projeto? Então, eu não estaria mais trabalhando no melhor interesse da empresa patrocinadora? Ao mesmo tempo, eu pensei, e aí? Aí eu deixo de receber, então? Né? Então, foi quando eu me dei conta de uma palavrinha, de uma expressão que eu acho que é muito importante ser considerada nesse caso, que é a questão do conflito de interesses. E no ano seguinte, quando essa empresa, a gente não cobrou, enfim, a gente conversou, negociou com os projetos, a gente conversou com essa empresa patrocinadora e no ano seguinte a gente mudou, embora não estivesse ainda explícito nas leis, a gente entendeu que isso era um conflito de interesses, né? Então não estava explícita a questão da vantagem indevida, mas para a gente ficou explícita a questão do conflito de interesses e que aquilo não ia dar certo, aquilo não era a maneira correta de trabalhar, que havia uma questão ética ali, né? Eu estou trabalhando pelo meu interesse financeiro, pelo interesse do projeto ou pelo interesse do patrocinador. Essa relação se mistura e não funciona. Então a gente não trabalhou mais dessa forma, nunca mais, mas o que ficou evidente também era a fragilidade, e esse é um outro ponto que eu quero trazer aqui, depois a gente aprofunda, mas a fragilidade que as organizações têm, a dificuldade que elas têm de dizer não para essa prática, né? E aí, a partir dali, depois de cair essa ficha, literalmente, né, no meu colo, é que eu passei a ser uma das pessoas que batalha contra essa prática, porque eu vivi essa experiência. Eu poderia ter ganho muito dinheiro seguindo fazendo isso com essa empresa, que no ano seguinte renovou o nosso processo de seleção e tal, mas foi muito difícil a negociação para que eles nos pagassem, porque aí já tinha todo um mercado dizendo que não cobrava e essa interpretação da lei era frágil. E a gente entrou nessa seara e nessa briga, mas a partir disso eu não trabalho pelo dinheiro, eu trabalho pela viabilização de projetos, gosto de dinheiro, preciso de dinheiro para viver, claro, mas eu não trabalho para ganhar muito dinheiro, não é isso. A gente trabalha para viabilizar projetos. Então, eu parei com essa prática, foi um único ano, e me dei conta disso. Então, estou aqui trazendo um depoimento pessoal, isso tem uns 10 anos. Fiquei muito feliz de poder contribuir com a BCR, faço parte também da BCR, sou associada. E a gente fica muito feliz de contribuir com essa carta, com todo esse movimento para que as leis explicitassem a vantagem, o que era vantagem indevida, porque, de fato, é uma prática muito nociva e a organização proponente, ela é muito frágil. Quando alguém liga para ela dizendo tem um patrocinador para o seu projeto, ela vende a alma, ela paga os 10%, mesmo que ela com isso esteja colocando a própria empresa patrocinadora e ela mesma como proponente em risco por estar praticando vantagem indevida. E no exemplo da Dani, Marcel, a gente tem uma questão de que a ética pessoal dela é que a fez parar, né? Então, assim, se ela pudesse estar ganhando muito dinheiro trabalhando de uma forma completamente honesta, respeitando seus limites éticos, não é? Melhor dos mundos. O problema é que a oportunidade aparece, às vezes, para as pessoas. Eu não acredito que ninguém tenha, no mínimo, a sensação de que há um conflito de interesse e resolve ignorar isso. E a gente não pode
ter um mercado que é regulado pela ética de cada um. É para isso que existe regulação, é para isso que existe normativa, é para isso que existem também associações como a BCR que busca estabelecer as melhores práticas no mercado para o captador de recursos. Especialmente quando a gente fala de dinheiro público, e dinheiro público significa política pública. Então, sim, tem que ser regulado para que, como você mesma disse, não pode ser regulado a partir da ética de cada um. Exatamente. Deixa eu só pegar, a Dani falou que era importante falar de conflito de interesses, e aí é um alerta agora aqui para os investidores. Eu já conversei com vários investidores sobre o assunto, vários, alertando, mostrando, né, que a prática estava prejudicando a instituição que eles queriam apoiar, explicando como, explicando por que isso era uma vantagem financeira indevida. Agora, depois, já com a normativa que a gente tem desde desde março de 2023, isso dá ainda mais argumentos para conversar com o investidor, mas eu te confesso que é chocante para mim como muitos deles parecem não perceber o conflito de interesse de cara. Porque ele é muito evidente para mim. Você paga alguém para escolher projetos para você não paga, aliás, né? Você designa alguém, paga ou uma remuneração muito baixa, muito abaixo do mercado, ou remuneração nenhuma, para que essa pessoa traga para você projetos. Projetos do seu interesse como empresa. E quem vai escolher esses projetos e trazer para você vai ser remunerado pelos projetos. Ora, se eu sou remunerado pelo projeto, eu trago o projeto, não está claro que a gente está dando aí para esse profissional de bandeja a oportunidade de trazer não os projetos que sejam de melhor interesse da empresa, como a Dani colocou, mas os projetos que sejam de seu melhor interesse e melhor vão remunerá-lo? Quantas vezes eu já testemunhei em primeira pessoa ou não, projetos totalmente aderentes à política de uma determinada empresa, que a empresa de fato ganharia muito com aquele projeto, esses projetos deixando de ser apresentados porque não toparam remunerar o profissional que não era o seu captador de recursos, escolhido por si, pelo proponente, para o representar. É uma prática que precisa ser combatida. Bom, nós também conversamos com a Larissa Biasoli, que quem está nos ouvindo já deve conhecer, especialmente se acompanhou a primeira temporada aqui do nosso podcast. Larissa também já viu alguns casos práticos sobre tudo isso que estamos falando aqui e nos contou sobre um deles. Olá, eu sou Larissa Biasoli Alves, eu sou captadora de recursos, gestora de projetos culturais, sócia fundadora da Sorella Produções Artísticas e sócia ao lado da Dani Torres do Cultura e Mercado. Eu sou uma mulher branca, cis, de 40 anos. Eu uso óculos, um brinco longo prata, tenho os cabelos na altura dos ombros, com luzes mais claras, tenho olhos escuros e também sobrancelha bem escura. Estou muito feliz de estar aqui participando do Cultura e Mercado em Foco, tratando desse tema tão importante para nós, captadoras, captadores aqui no Brasil. Em 2017, eu estava na sala de aula, eu estava dando aula sobre as leis de incentivo fiscais à cultura, e uma aluna, depois da minha aula, depois que eu tinha explicado, né, qual era a função do captador, da captadora de recursos, que era importante fazer contrato, que era uma prestação de serviços, essa aluna vem conversar comigo atônita, porque ela tinha ouvido pela primeira vez que captação de recursos era um serviço, que era necessário fazer contrato e que existiam, né, essas agências antiéticas que trabalhavam para os patrocinadores e vinham cobrar os 10% da captação de recursos dos projetos, dos proponentes. E por que ela estava atônita, gente? Porque essa agência chegou para ela dizendo, olha, essa empresa X quer patrocinar o seu projeto e você nos remunera pagando os 10% da captação de recursos. E aí ela aceitou, ficou feliz, e para executar esse projeto, essa mesma agência virou e falou assim, olha, e agora, se você quiser que a gente faça a administração e a gestão desse projeto para você, são mais 20%. E ela falou, bom, ok, preciso, nunca fiz isso antes. E aí, essa mesma agência chega para ela e fala, olha, agora, para entregar a prestação de contas para você, são mais 20%.
Então, gente, ela estava gastando, né, do orçamento dela, que o objetivo principal era executar um projeto cultural, ela estava gastando desse orçamento 50% com esta mesma agência, que começou, né, com um papo doce aí, né, falando para ela, olha, se você me pagar 10%, você vai ter o patrocínio dessa empresa, e terminou gastando 50% do valor do projeto dela com esta mesma empresa, dizendo que estava fazendo diferentes serviços, né? Eu trago esse exemplo aqui para ilustrar a questão de que o projeto ficou muito prejudicado, porque obviamente ela não tinha 50% de um orçamento total para essas rúbricas, né, para esses serviços, e muito menos para pagar uma empresa que não foi ela que escolheu. Ela não selecionou essa empresa e disse, olha, é a melhor empresa para gerir o meu projeto e para realizar a prestação de contas do meu projeto. Foi um atravessamento por conta da questão da captação de recursos mal informada para ela, né? E aí tem esse agravante, porque a proponente é a responsável pela prestação de contas, né? É o meu CNPJ, minha vida, como eu brinco em sala de aula. Então, ela tem que guardar essa prestação de contas por 5 anos. É essa prestação de contas que pode ser revista, né? Pode ser auditada para entender. E aí, essa verba pública foi gasta, né? Efetivamente, foi o melhor uso da verba pública? Então, acho que esse é um exemplo muito explícito, né? De como a relação dessas agências atravessadoras prejudica a execução do projeto cultural e efetivamente, né, prejudica a boa execução da verba pública. Esse caso, esse primeiro que a Larissa nos contou, foi em 2017, mas ela também trouxe outro, bem mais recente, no ano passado, 2023, para ilustrar como é que você, que está fazendo um projeto incentivado e recebe esse tipo de abordagem, pode agir. Então foi o seguinte, eu tenho um cliente, né? Tinha um cliente do interior do estado que estava fazendo uma captação de PROAC CMS, entrou em contato com o patrocinador, fez todo aí o caminho das pedras, conseguiu, né, o patrocínio desse incentivador, e aí quando chegou na tratativa de documentação, o incentivador apresentou a agência, né? Falou, oi, aqui tá a agência fulana de tal que vai seguir com as tratativas de documentação com você, projeto incentivado. Até aí tudo bem. Nisso, a agência manda um e-mail dizendo, olha, nós nos remuneramos com 8% do valor da captação. E aí esse cliente falou assim, uai Larissa, mas o que eu faço com isso? Isso pode? E aí que a gente, né, foi contestar. Porque não pode, não fazia sentido algum. E aí a gente foi contestar por e-mail para poder ter o registro, né? E com o patrocinador em cópia. Dizer, olha, queria confirmar se existe mesmo essa remuneração desses 8%, uma vez que todo o processo de captação foi feito, né, pelo projeto e não por vocês. E além do mais, estava nítida a relação dessa agência com o patrocinador, né? Porque afinal de contas, ela era contratada do patrocinador, foi assim que o patrocinador apresentou essa agência. Então, acho que essa situação ilustra muito bem, né, que a gente tem que contestar, porque não faz sentido, né, a gente ter uma agência contratada pelo patrocinador recebendo verba pública do projeto por meio da rúbrica de captação de recursos. E aí foi isso, a gente contestou e a agência pediu desculpas e falou que aquela cobrança realmente era indevida, que a mensagem tinha sido enviada por equívoco, né? Então aí fica a mensagem positiva de que a gente precisa contestar quando a gente vê uma injustiça ou uma questão ilegal sendo cometida aqui com as questões de captação de recursos. A Larissa contou aqui alguns exemplos práticos de como o produtor pode contestar essa abordagem ilegal referente ao uso da verba de captação. Como está isso na lei e quais são os mecanismos para fazer com que essas práticas diminuam? Existe alguma punição para quando se é identificado o responsável? Marcel, ótima pergunta, porque eu acho que assim, é sempre importante a gente conhecer bem as normas que a gente está trabalhando, né? Especialmente enquanto profissionais. Então, o captador de recursos ele deve conhecer bem os decretos, as normativas, a instituição que é proponente, que vai usar daquele mecanismo, ela deve conhecê-lo bem, e a empresa que vai utilizar-se dele também deve conhecê-lo. Óbvio que a gente tem aí caixinhas separadas, né, de quem cuida mais disso, mas é uma coisa que eu sempre defendo também nas minhas palestras e aulas, especialmente para os proponentes e os captadores. Conheçam os mecanismos, porque conhecer esse mecanismo vira também uma ferramenta.
numa situação como a que a Larissa enfrentou, você tem a ferramenta para você combater a prática, né? Então, o que a gente tem hoje de mais forte? A gente tem tanto na Lei Rouanet quanto na Lei do Esporte. A Lei do Esporte, ela ainda fala da vantagem financeira indevida, material, em decorrência do patrocínio, como a Rouanet falava anteriormente. Está lá no artigo 10 da Lei do Esporte, que é a Lei 11.438. A Rouanet, ela já trouxe uma modernização disso a partir de um decreto que é do ano passado, de março de 2023, e o decreto, ele mantém de que constitui infração o recebimento de qualquer vantagem financeira indevida ou material. Aliás, isso está na lei, na própria Lei Rouanet, Lei 8.313, no artigo 23. Mas aí o decreto, que é de 2023, ele já traz especificamente o assunto que a gente está discutindo aqui, dizendo no artigo 55 que as despesas relativas ao serviço de captação de recursos para a execução dos programas, projetos e ações culturais serão detalhadas em planilha de custos, observados os limites e critérios. E aí vem o parágrafo único. É vedado o uso de rubricas de captação de recursos para pagamento por serviços de consultoria, assessoria técnica ou avaliação de projetos prestados diretamente aos patrocinadores. Então, ele traz isso no decreto e traz de novo na instrução normativa. Lá no artigo 10 fala: a remuneração pela captação é exclusiva para a prestação de serviço diretamente ao proponente, sendo vedada a remuneração de serviços prestados ao incentivador. E aí, eu acho que é muito fácil identificar quando o serviço é prestado ao incentivador. Normalmente, esse profissional te aborda dizendo: eu tenho um cliente interessado no seu projeto. Ora, cliente, presta serviço a ele é meu cliente, né? Eu acho que eles sempre cometem essa falha. Eu já peguei muitos assim: então esse seu cliente, a empresa é ótimo, então ela te remunera, não tem que me preocupar com isso, né? Aí do outro lado, normalmente tem um gaguejado: não, mas aí você não tem a rubrica de captação, né? Então, tem isso na instrução normativa e tem de novo, você perguntou como que será punido. Tem de novo lá no artigo 50 que, verificados indícios de vantagem indevida durante a execução do projeto, o proponente será diligenciado para que apresente esclarecimentos em até 20 dias, sob pena imediata da suspensão dos projetos, bem como a aplicação das sanções do artigo 30 da lei. E aí, quando a gente vem para o artigo 30 da lei, significa que o patrocinador pode, inclusive, perder o incentivo fiscal daquele recurso. Então, veja bem, caso seja identificada essa prática, o projeto pode ser suspenso. Então, a gente tem uma punição ao proponente que aceitou, né, pagar por um serviço que não era prestado a ele, que aceitou receber uma nota fiscal escrito captação de recursos por uma captação que não foi feita, porque não houve captação de recursos, né? Então, ele acabou se tornando cúmplice daquela prática, ele é o principal responsável. E a gente tem possibilidade de penalização do patrocinador, que, identificado que ele obteve vantagem financeira indevida, ele pode perder o benefício fiscal. Então, a gente está falando que para o patrocinador, a gente tem aí, além de uma perda financeira grande, dependendo do valor que ele investe, né? Eu acho que quem é responsável por isso, na hora que jogar isso para cima, né? Para as diretorias, presidentes, o que for, é uma responsabilidade muito grande, o nível de prejuízo que pode trazer para essa empresa financeiramente. Existe também um risco reputacional, especialmente no momento em que tem se colocado como de grande importância as empresas terem aí uma reputação formada por regras rígidas de compliance e pelo ESG, que tem se tornado uma pauta frequente, né? Então, existe um risco reputacional, uma empresa tem uma manchete de que ela teve seus patrocínios de Lei Rouanet cancelados porque ela tinha vantagem financeira indevida dentro dos seus projetos, o que é péssimo. Acho que é algo muito pequeno para se arriscar algo tão grande, né? Para um risco tão grande quanto a reputação da empresa, especialmente com a Lei Rouanet, que está sempre aí nos holofotes, sempre procurando se tem algo errado. Então, para completar a resposta à sua pergunta tripla aí que você me trouxe, o que a gente deve fazer nessas situações? Existem vários canais de denúncia, eu recomendo utilizar-se pelo menos de 2, que é fazer a denúncia à ouvidoria do órgão responsável pela lei de incentivo. No caso da Lei Rouanet, é a ouvidoria do próprio Ministério da Cultura. O e-mail é ouvidoria@cultura.gov.br. E no caso das outras leis de incentivo, cada um dos sites vai ter um canal específico de ouvidoria. Como também pode-se fazer essa denúncia através do canal de transparência no GovBR, que você pode enviar denúncias sobre qualquer órgão da administração pública.
A partir dessa denúncia, e aí, reitero, a denúncia deve ser bem feita, tem que ter contexto, se você puder mandar print de troca de mensagem do WhatsApp, encaminhar o e-mail em que foi feito, a proposta, a minuta de contrato que foi enviada. Então, você tem que ter ali comprovações e um cenário para que o ouvidor ele entenda que aquela prática existiu ou tem grande potencial de fato ter existido e possa investigar. Tá? A outra forma de fazer, que eu acho que deve acontecer das duas formas, é como a Larissa fez, no caso dela, enviou um e-mail questionando com cópia para o patrocinador. O que a gente pode fazer é enviar no canal de ouvidoria do patrocinador ou enviar e-mail para o patrocinador, mas alertando, olha, está escrito isso na lei, tem esse artigo, vocês podem ser punidos, existe um grande risco. Eu estou recebendo essa proposta em seu nome. Essa prática é legítima? Tanto pode se questionar diretamente a pessoa que está ali na ponta do patrocínio, dessa forma, quanto a gente pode pegar mais pesado. Porque se a pessoa que está no ponto do patrocínio, ela está entendendo aquilo, está ignorando, está deixando levar, a gente pode enviar e-mail para a ouvidoria da empresa e aí isso vai bater no compliance, isso vai bater no jurídico e aí essa prática vai ser parada. E eu tenho várias experiências na minha trajetória de conversar com empresas que suspenderam essas práticas, que inclusive suspenderam contratos com empresas que eles tinham, que estavam cobrando tanto do patrocinador quanto do proponente. Isso também acontece. Ele consegue vencer a concorrência cobrando um pouquinho do patrocinador e aí ele ganha mesmo com o proponente. Então, vale a pena denunciar e essa é a nossa forma de combater. A gente tem que usar essas ferramentas. Apenas complementando aqui como comentário, você citou algumas coisas que para mim assim, são bastante importantes, a questão de reputação, compliance e governança. Quando a gente fala de empresas, principalmente empresas de capital aberto, que precisam passar por auditorias constantes para se manter, né, com capital aberto, listadas na bolsa, essas práticas de governança e compliance elas se tornam cada vez mais importantes, porque qualquer falha, qualquer apontamento, ela sai da bolsa, ela é questionada pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, porque ela precisa seguir práticas muito claras de compliance e governança. Também gosto de mencionar que a ISO, que é uma certificadora, tem uma série da ISO que trata especificamente sobre responsabilidade social. Essas práticas de compliance e governança, elas estão diretamente ligadas também a essas práticas de responsabilidade social. Então, para empresas que são certificadas na ISO, na série ISO, que trata de responsabilidade social, isso se torna cada vez mais importante também para que a reputação ela se mantenha intacta. E eu queria encerrar aqui, depois dessa aula, Suelen, e de todos esses exemplos que você trouxe, que vocês falassem por que é importante combater essa prática. Vocês comentaram algumas coisas por aqui, mas eu gostaria, assim, sob a ótica, principalmente sob a ótica do captador de recursos e também do setor da área cultural. Por que é importante combater essa prática e também explicar que não se trata de perseguição, né? Que é simplesmente a aplicação da lei como está escrita. Eu gostaria de responder essa pergunta usando dois chapéus. Eu vou usar o meu chapéu de dirigente de instituição, que já viveu isso, e eu vou usar o meu chapéu de conselheira da Associação Brasileira de Captador de Recursos, como uma captadora de recursos que também já fiz muita captação de recursos de forma independente, prestando serviço. Nesse primeiro chapéu, enquanto dirigente de instituição, a gente tem que entender como é frágil o proponente nesse processo. O proponente, ele é a parte frágil porque muitas vezes, eu acho que na maioria das vezes, pensando assim, eu conheço dezenas incontáveis, não sei, de proponentes de diferentes tamanhos, o tom dele depende daquilo. A grande maioria dos proponentes culturais, eles são pequenas instituições ou eles são produtores independentes, eles vivem daquilo que eles produzem enquanto arte e enquanto cultura. São fazedores de cultura que vivem daquilo. E os projetos, a captação de recursos desses projetos é o que vai pagar os salários dos funcionários, é o que vai pagar o aluguel de casa, é o que vai realizar o projeto, ser possível realizar o projeto, é o pão dele. Então, quando
alguém vem com uma oferta, ele está aqui, nós estamos em outubro, em plena época de captação. Enquanto a gente não capta tudo, a gente não garante o ano que vem, porque a gente está muito dependente das leis de incentivo. A gente tem uma política cultural pública aí que é muito forte, muito bacana, que é a Lei Rouanet, mas a gente, enquanto setor, nos últimos 30 anos, se tornou extremamente dependente dela e a gente explora pouquíssimo outras formas de captar recursos. Então, essa dependência nos torna também frágeis. Ela é um erro, essa dependência, mas ela é a realidade. E nos torna muito frágeis. E nessa fragilização, recebe uma proposta dessa e esse proponente, né, essa instituição ou esse produtor, ele, poxa, eu tenho aqui a possibilidade de receber 1 milhão para o meu projeto, eu estou aqui há meses lutando com isso. Eu vou negar isso? Será que eu não corro risco? Eu não sei se eu vou ter outra oportunidade esse ano. Como é que eu vou realizar no que vem? Será que eu vou deixar todo mundo desempregado? Os meus atores, meus técnicos, minha equipe? Como é que vai ser meu 2025 se eu não aceitar essa proposta e não vier outra? Então, é muito ruim que a prática, que de certa forma é endossada pelos patrocinadores, quando eles não tomam os cuidados devidos para evitar isso, é uma forma de endosso indireta, mas que eles coloquem os proponentes que eles querem ajudar nessa situação. Então, esse é um dos motivos pelos quais nós precisamos combater essa prática. O outro motivo é olhando o olhar do profissional de captação de recursos. É uma profissão que ela é reconhecida, que finalmente ela inclusive é reconhecida no Código Brasileiro de Ocupações, o captador de recursos. É uma profissão que fora do Brasil já tem um reconhecimento muito mais maduro do que aqui, né? Eu tenho essa experiência de levar uns 10 anos para o meu pai entender o que eu fazia e de entrar num Uber nos Estados Unidos e falar que eu estava indo para um congresso de captação de recursos, e eles faliam o Uber responder: poxa, que legal, essa profissão é muito legal, é muito nobre, eu tenho uma prima que é também. Então, a gente entender que a gente ainda tem muito a evoluir, né, no nosso país enquanto ao reconhecimento dessa profissão. E aí, a instituição escolhe um profissional que ajuda ela a elaborar o projeto, que ajuda ela a pensar as cotas e contrapartidas, que está correndo atrás, que já visitou 30 empresas, que mandou o projeto, que inscreveu em editais, que está ali firme com a instituição, acalmando ele, ajudando ele a mudar o projeto, a fazer coisas que sejam atrativas, a pensar o relacionamento com o patrocinador, está ali do lado dele, cuidando dele. E aí esse profissional que está se dedicando, na hora de marcar o gol, é colocado de escanteio, porque tem um outro cara que está ali com dinheiro e que só traz esse recurso se for remunerado com aquela mesma remuneração que seria devida ao profissional de captação de recursos que está com essa instituição. Então, muitas vezes, esse profissional, ele é deixado de lado naquele momento pela instituição e todo o trabalho que ele fez não é reconhecido. Então, a gente está, de certa forma, tomando uma remuneração que é devida àquele profissional que foi, de fato, escolhido pela instituição. Então, é muito importante que a gente foque nessa luta mesmo, nessa militância para que essa prática acabe no mercado, não por uma perseguição aos profissionais que fazem isso. A Dani falou muito bem que o serviço que eles prestam é legítimo. É a forma de remuneração que não é. Ela é ilegal, porque está escrito em lei, em decreto, em instrução normativa, que ela é ilegal. Nós devemos, por ética, combater práticas ilegais, certo? Mas é um tipo de serviço que as empresas patrocinadoras precisam. E seria ótimo que elas remunerassem isso devidamente, né? O que vale esse serviço, e que tivessem cláusulas em seus contratos. Isso é muito importante, que elas tenham cláusulas em seus contratos que impeçam que essas empresas, esses profissionais que elas estão contratando para buscar os projetos, sejam remunerados pelos projetos de qualquer forma. Isso é importante. Na hora que elas conseguirem entrar com isso também no seu compliance, eu acho que a gente vai ter, assim, na hora que houver essa conscientização, a gente vai começar a conseguir colocar cada um no seu papel no mercado. Porque a gente tem ali papéis importantes nesse tabuleiro aí que forma o incentivo fiscal. Muito bem. Dani? É isso, eu super concordo com a Suelen, e para mim eu acho que o incômodo maior reside justamente nesse ponto do conflito de interesses, né, desse papel muito ambíguo. Acho muito importante que as empresas também, eu já fui, também estive do outro lado da mesa, como eu citei no início da apresentação, e isso significa dizer que eu fui gestora de patrocínios dentro de uma empresa contratada, CLT, eu era funcionária no departamento de captação de uma grande empresa, sempre aí listada entre as maiores patrocinadoras
e a gente não tinha mesmo. Aliás, como a Suelen bem colocou, né? Patrocínio não é core business de nenhuma empresa. Então, a minha super equipe, a gente já tinha 20 e poucos milhões de reais na época só de incentivo fiscal, fora o que a empresa fazia fora do incentivo fiscal, e a gente já tinha 20 e tantos milhões de reais, e era eu e um estagiário que era dividido com a área de projetos especiais. Esse meu estagiário hoje mora e trabalha em Londres, assim, porque aquilo foi uma escola fantástica. Para mim também, é claro. Mas, enfim, o que eu quero dizer é mostrar essa dificuldade, né? Como é gerir um negócio desse tamanho praticamente sozinho, né? É muito difícil, realmente. Então, convidar, né, empresas para trabalhar para você, para prestar um serviço, é muito legal, é legítimo e tal. Mas o que eu queria destacar aqui é que você, estando do outro lado da mesa, você precisa conhecer muito bem também a legislação. Então, as empresas, elas têm que estar atentas ao risco reputacional que isso representa, e elas precisam estar atentas, se elas querem trabalhar com uma legislação, elas precisam conhecer profundamente. E aí eu digo isso de quem já esteve do outro lado da mesa. E fui convidada para estar do outro lado da mesa justamente porque eu já era considerada, na época, uma especialista, né? Eu coloco o especialista aí entre aspas, porque não tinha uma especialização formal, né? Não tinha um mestrado, não tinha uma pós-graduação em incentivos fiscais, mas nessa época eu já trabalhava tantos anos com incentivos fiscais que as empresas investidoras me chamaram para trabalhar dentro das empresas, lidando especificamente com a área de patrocínios, na época ligada à comunicação, e trabalhei numa outra empresa ligado ao braço social, como a gente dizia na época, acho que hoje isso nem se fala mais, acho que é uma linguagem capacitista, mas enfim, há uma fundação empresarial, né? Então, em duas ocasiões na minha vida, por alguns anos, eu fui a gestora de patrocínios, sendo de fato uma funcionária, não uma terceirizada, sendo de fato uma funcionária da empresa. E foi por isso, porque as empresas estavam nessa época buscando especialistas, pessoas que conhecessem os incentivos fiscais. Isso é fundamental, elas têm que ler a legislação, elas têm que conhecer, elas têm departamentos jurídicos grandes, geralmente com muitos funcionários, com vários consultores também, então elas têm que se informar e conhecer qual é o regramento daquela lei que ela quer participar. Não, ela não pode pensar só no benefício. Como é que faz isso aí? É só depositar na conta e aí a gente tem o incentivo fiscal, o benefício? Legal. Não, não pode ser assim, né? Elas têm que conhecer profundamente e espero que algumas delas ouçam esse podcast para elas saberem que tem um enorme risco reputacional aí, né? Porque a hora que bate um escândalo e falam da Lei Rouanet, a gente sabe que adoram tacar pedra na Geni, né, que adoram falar da Rouanet e dar uma exagerada, e tem um monte de fake news sobre isso. Então, a hora que isso cair nas graças de uma mídia negativa, que quiser começar a falar mal de empresas e colocá-las de uma forma negativa, isso vai ser um Deus nos acuda. Então, eu acho que é muito importante que as empresas estejam cientes também do seu papel, ainda mais agora que elas tentam tanto praticar o ESG, isso aí está dentro das políticas de ESG, especialmente no G aí da governança, né? Elas têm que conhecer profundamente. Então, acho que é isso. Adorei, assim, as falas da Suelen. Teve uma hora que eu falei, acho que eu não vou falar nada nesse podcast, porque a Suelen dá uma aula maravilhosa sobre isso. A gente acertou muito no convite. Queria só agradecer aqui a participação da Suelen. Bom, gente, já deu para perceber que esse papo aqui, se deixar, a gente vai, né, passar horas aqui conversando. Mas a gente precisa acabar, né? Precisa terminar em algum momento. Queria saber se tem mais alguma mensagem final que vocês gostariam de deixar para os ouvintes. Eu gostaria, gente. Quero agradecer a vocês, agradecer pelo convite, Dani, Marcel. Prazer enorme estar aqui. Esse canal, o que o Cultura e Mercado representa há tantos anos, foi minha referência desde que eu comecei nessa área. Então é uma honra, um prazer estar aqui com vocês. E o recado que eu quero deixar, ele é especialmente, acho que o principal ouvinte vai ser o proponente, né? A gente está lá fazendo cultura. E o recado que eu quero deixar é que, assim, não deixem para lá.
sabe? Se a gente continuar deixando para lá, a gente vai ser engolido por essa prática e uma hora ela vai ser o jeito de fazer as coisas no mercado e a gente vai perder muito com isso. E você pode ser responsabilizado legalmente, não corra esse risco. Busque maneiras de denunciar até mantendo. Eu entendo o medo, eu entendo o risco, eu entendo não querer perder o seu patrocínio, mas tente entrar em contato diretamente com a empresa patrocinadora para questionar a prática. Questione a prática quem te fez a proposta. Porque se a gente não questionar, não usar das ferramentas legais que a gente tem para questionar, a gente vai ser sempre o maior prejudicado, no fim das contas, né? Então, o que eu queria deixar de recado é isso, assim, junte-se a nós. Eu e a Dani, a gente combate essa prática há muito tempo e a gente tem muitas histórias de sucesso, sabe? Então, junte-se a nós. Eu não tenho arrependimento nenhum até aqui sobre as posturas que eu tomei. É óbvio que muitas vezes, numa instituição grande como a que eu dirijo, né, é média, mas é grande em proporção à maioria dos proponentes, a gente às vezes está numa situação um pouco melhor. Você tem grandes patrocinadores, aquilo não depende do seu arroz com feijão, porque você tem outras oportunidades. Então eu entendo que é um privilégio, às vezes, para mim poder dizer não. Mas eu já disse nãos bem difíceis também, e eu também já tentei, já consegui, sem dizer o não pagar aquele atravessador, né, falando diretamente com a empresa, como a Larissa conseguiu também. E hoje, eu consegui isso antes disso estar claro na lei. Hoje isso está claro na lei. Então não deixem para lá, usem a ferramenta que vocês têm, juntem-se a nós, para que a gente tenha sempre um mercado que seja ético, que seja transparente, que seja bom para todas as partes. E muito obrigada a vocês, e boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo da hora que você está nos ouvindo. Dani, considerações finais? A Suelen já disse tudo. Mais uma vez agradecer e, se é para reforçar, denunciem. É isso. Enfrentem esse medo, denunciem, busquem os canais, tentem conversar com as empresas e, como disse a Suelen, junte-se a nós. Obrigada a todos aqui envolvidos com o projeto do podcast, Mônica Herculano, que faz o roteiro, Marcel, nosso idealizador do podcast, nosso querido apresentador, carismático, Suelen, obrigada por aceitar o convite, Lari, obrigada pela participação, e é isso, vamos juntos. Quem estiver nos ouvindo, eu faço também um pedido. Divulgue, comente, faça sugestões, mande temas de interesse para a gente, ajuda a espalhar o podcast. É isso aí, minha gente. Assim encerramos mais uma edição do Cultura e Mercado em Foco. Vamos deixar aqui na descrição o link para a carta da BCR e também os canais para denúncia, caso você tenha conhecimento de alguma irregularidade no uso de recursos incentivados. Eu sou Marcel Vitorino e o nosso podcast tem produção, roteiro e edição da Mônica Herculano. Se você gostou, vamos fazer a roda girar? Indique esse podcast para 5 amigos e peça para que eles façam o mesmo. Dessa maneira, chegaremos aos ouvidos de muita gente, ampliando conhecimentos e reflexões sobre o nosso setor. E não deixe de acessar culturaemercado.com.br para saber sobre as principais notícias do mercado e das políticas culturais no país. E culturaemercado.com.br/cursos para conhecer nossas formações para quem vive ou quer viver de cultura no Brasil. Muito obrigado pela sua audiência e nos veremos em breve no nosso próximo episódio. Um beijo, um abraço e tchau!